Graça e paz, seja mais uma vez bem-vindo aqui no canal. Se você não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever no canal aqui embaixo. E se você gostar desse vídeo até o final, curte ele. Me ajuda a chegar em mais vidas através desse canal. Eu quero te convidar a abrir hoje sua palavra lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A gente vai ler ele, mas eu quero te pegar na parte 1 dele, que diz assim: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Eu estava lendo essa mensagem, estava tirando um momento de estudo e me apeguei nela porque... Já parou para pensar se você estivesse numa sala de espera, aguardando a Deus? Qual seria as suas atitudes? Muitas das vezes, quando a gente vai em algum lugar, a gente fica estressado, a gente se chateia, a gente fala coisas que talvez não deveria falar, a gente age de certa maneira porque está demorando a acontecer alguma coisa. Eu já parei para pensar como tem sido as nossas atitudes diante da esperança nas promessas de Deus? De esperar tudo aquilo que Ele nos prometeu algum dia e até o momento não se cumpriu? Que muitas das vezes a gente fica tão incomodado com o que está acontecendo que a gente acaba parando de prestar atenção no que Deus propôs em nossas vidas. E aqui a gente tem falando aqui nesse versículo que o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Verdade. Quantas das vezes a gente não falamos o Senhor está demorando a cumprir aquela promessa que Ele fez? O Senhor está demorando em cumprir tudo aquilo que Ele fez na minha. Falou através de um profeta, falou através do meu coração, falou através usando alguma coisa para falar o que Ele faria na minha vida. E muitas das vezes a gente está andando, está caminhando e acaba não vendo aquilo acontecer no tempo nosso, e a gente acaba se frustrando com você mesmo e com Deus. Eu, diante dessa palavra, comecei a meditar e pensar o que muitas das vezes a gente tem pensado de Deus nessa demora. E eu venho te convidar a você estar numa sala nesse momento esperando a resposta de Deus. Eu venho te convidar a você se imaginar nesse momento esperando o que Deus tem para fazer na sua vida e qual seria as suas atitudes. Porque diante de muitas das vezes a gente tem umas atitudes bem complicadas, porque a gente não está afim de esperar o que Deus tem que fazer no momento dele. Mas a gente quer ouvir o que eu e você quer na hora que queremos. A gente quer que Ele venha realizar as vontades dEle, não no momento dEle, não que a gente venha ser forjado, mas no momento que queremos que Ele venha, no momento que necessitamos. Quando a gente lê no Salmo, clamais a mim, eu te responderei, a gente acha que Ele vai responder imediatamente. Quando a gente lê passagens desse tipo, a gente acha, o Senhor é depressa virá o nosso socorro, mas o depressa dele não é o nosso depressa, porque às vezes a gente precisa ser tratado, a gente precisa estar na casa do olheiro para ser treinado pelo Senhor. Já parou para pensar quantas as vezes, se fosse o nosso pedido realizado no momento que desejamos, depois não teríamos um momento de arrependimento? Mas se a gente se encontra na espera do Senhor, a gente se depara com algumas coisas. A gente começa a compreender alguns moveres do Senhor em nossas vidas e compreender que tudo é perfeito nas mãos dEle. Tudo é perfeito quando estamos esperando nele. Tudo é perfeito quando estamos aguardando a vontade dEle e não desesperado. Pois estar na sala de espera do Senhor é ser treinado por Ele. Quando está na sala de espera, a gente começa a se incomodar com algumas coisas porque a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que pode vir amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a um minuto, a gente não sabe o que está havendo. A nossa preocupação é será que lá dentro vai sair uma resposta? Quando a gente vai no hospital para esperar um exame, um resultado, a gente fica naquela sala de espera, a gente fica desesperado. Caraca, qual vai ser o resultado? Qual vai ser a decisão médica? Será que eu vou passar por esse momento? Será que a notícia vai ser boa? Será que a resposta vai ser sim? Será que a resposta vai ser não? A gente fica inconsistentemente ansioso.
A sala de espera nos leva à ansiedade, a gente começa a andar para um lado para o outro. Eu, pelo menos, sou assim, eu começo a me incomodar. E muitas das vezes a gente está aguardando o Senhor, a gente não sabe aguardar em paciência, em oração, mas a gente quer estar em movimento desesperado. A gente vê na Bíblia como Saul, por falta de sabedoria, por falta de aguardar e obedecer o que o Senhor está falando com ele, ele perdeu o reinado, ele conseguiu reinar anos sem a presença, sem a permissão de Deus, porque Deus tinha abandonado ele, porque um segundo dele de desobediência, não aguardar o mover e o parecer de Deus, ele saiu. E perdeu todo o reinado, não só ele, mas toda a descendência dele. E como tem sido eu e você? Será que estamos esperando o tempo certo do Senhor? Ou estamos agindo precipitadamente? Estamos agindo pelas nossas próprias forças, estamos agindo pela nossa própria determinação, estamos agindo porque não quero mais aguardar o tempo do Senhor. Eu quero viver o hoje, o agora. E o mais difícil é quando estamos esperando a palavra do Senhor. É que a gente não tem o controle do que vai acontecer. Aguardar o Senhor é não saber o que vai acontecer na minha vida daqui a uma hora. Aguardar o Senhor é esperar Ele dar uma autorização para mim ir para a direita ou ir para a esquerda. A gente vê como Paulo era direcionado pelo Senhor quando ele ia para uma cidade e o Espírito Santo não permitia ele entrar naquela cidade. Será que se Paulo não tivesse aguardado o Senhor, não tivesse entendido que há tempo para todas as coisas, ele não teria ido na cidade, talvez morrido, e não chegado a ser o grande apóstolo que conhecemos hoje? Elias teve a ousadia de clamar ao Senhor, derramou fogo, matou os profetas, mas por um incídio. Ele fugiu por um momento de loucura e não compreender que às vezes a resposta do Senhor não vem imediatamente, a mudança que eu e você desejamos não vem imediatamente. Elias, o que fez? Fugiu. Ele tinha acabado de matar mais de 500 profetas e ele fugiu de uma mulher. E quantas as vezes a gente não está aguardando o tempo certo do Senhor, a gente tem fugido dos propósitos de Deus na minha e na sua vida. A gente tem corrido e não ficado na presença de Deus, esperado o mover dele para que o milagre aconteça na minha e na sua vida. Talvez o milagre não tenha chegado na nossa casa, porque a gente não aguardamos o tempo e estamos querendo agir com as nossas próprias mãos, porque a gente precisa e necessita ter o controle de Deus. A gente acha que somos os próprios deuses da nossa vida e rejeitamos o controle do Senhor. A gente usa das nossas próprias palavras para tentar agir, controlar pessoas, agir, controlar momentos e acabamos esquecendo que esse Deus continua sob o controle de todas as coisas e não tem nos abandonado. E a ansiedade de não compreender o que Ele tem projetado e não saber esperar o que Ele tem nos prometido nos leva a momentos de ansiedade, a um momento de desejar a morte, como fez Elias. E a gente pega lá no livro de Jó, Jó compreendeu o que é esperar o Senhor, o que é compreender o tempo dele trabalhar na vida de cada um. Jó é um dos melhores exemplos para nossas vidas. Ele estava diante de uma perda, os filhos haviam morrido, ele tinha perdido toda a sua riqueza, não havia mais casa, tinha sido atingido de lepra, mas mesmo assim ele esperava no Senhor uma resposta, porque ele não queria uma resposta rápida, ele queria uma resposta do Senhor. E mesmo rodeado de pessoas que não falavam boas palavras para ele, mesmo Jó rodeado de pessoas que ainda maldizia ele, ainda diante da sua esposa que falou, é melhor você desejar esse Deus, maldizer esse Deus, negar esse Deus, abandonar esse Deus e morrer de uma vez, do que você esperar. E Jó não, Jó sempre com aquela postura, não, há um tempo determinado e uma hora o meu Senhor vai me responder. E se eu fiz alguma coisa contra ele, ele vai me responder e vai me ensinar. E muitas das vezes eu e você se encontram dessa maneira, rodeado de pessoas que não compreendem o tempo do Senhor na nossa vida e quer nos julgar. Talvez você que está me ouvindo nesse momento ouviu e cansou de ouvir pessoas falando, abandona esse Deus.
Não sei para que você vai à igreja, não sei para que você tem orado, não sei para que você tem buscado ao Senhor, se a sua família não é liberta, se a porta de emprego não se abre, se a sua vida financeira não muda, se a sua vida espiritual tem estado estagnada, o seu esposo está ainda no vício, seu filho ainda em droga, e tem pessoas sempre te questionando. Não sei para que ainda você perde o seu tempo buscando ao Senhor. Eles não compreendem que você está numa sala de espera. Eu fico me imaginando, quando eu comecei a estudar e preparar essa palavra, fiquei me imaginando numa sala de espera onde o Senhor tem atendido cada socorro que alguém tem feito. E eu tenho me imaginado, muitas das vezes eu tenho agido como louco. Não tenho sido prudente a esperar a minha oportunidade do Senhor vir e me responder. Porque como acabamos de ler aqui em 2 Pedro 9, ele fala: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas. Ele não demora em cumprir as promessas que Ele tem feito na minha e na sua vida. Ele simplesmente há um tempo. E ele continua: como julga alguns. Muitos julgam que ele está demorando. Muitos julgam que ele está demorando a sanar essa enfermidade que estamos vivendo hoje. Muitos julgam que ele está demorando a sanar a sua enfermidade. Ele está demorando a libertar a sua casa, a transformar a sua família. Ele está demorando a fazer um milagre que eu e você tem orado tanto. Não, não está demorando. A promessa, ele aqui continua. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, ele espera o momento certo. Ele está esperando o momento certo que viemos compreender o que ele vem fazer na minha e na sua vida. O que ele está esperando no momento certo hoje. Que a nação volta a reconhecer que existe só um Deus, que o dinheiro não é Deus, que a finança não é Deus, que a oportunidade de emprego não é Deus, que os juízes não são deuses, que os presidentes não são Deus, mas existe só um Deus, que é Ele. Ele que pode sanar todas as nossas feridas, Ele que pode mudar todas as atitudes, é Ele que pode vir e sarar a nossa terra, como diz a palavra. Porque aqui acaba... todos chegam ao arrependimento, ou seja, ele está esperando que venhamos chegar ao arrependimento, e a palavra do Senhor sempre nos direciona para isso, arrependimento, a rasgar o nosso coração, a nos humilhar, a esperar Ele, porque lá no livro de 2 Crônica diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar a mim, se arrepender, se humilhar, eu ouvirei, virei, sararei a sua terra. Ou seja, é necessário um processo. É necessário te aguardar o tempo. É necessário, alguns gostam de falar, estar na casa do oleiro. É necessário ser amassado, é necessário ser tratado. É necessário ser levado ao vale de ossos secos. É necessário ser cuidado pelas mãos do oleiro. E estar numa sala, digamos aqui, sem o controle. Que muitas das vezes, para Deus agir na minha e na sua vida, é necessário que perdemos o controle de tudo. Para começarmos a nos atentar as instruções dele. Porque muitas das vezes a ansiedade tem nos tomado tanto que temos perdido a confiança nele. Temos perdido a confiança que ele pode vir se clamarmos, ele virá nos responder. E como Jó, volto lá em Jó, Jó é um exemplo claro, ele simplesmente confiou no Senhor. Se o Senhor é meu Deus, se eu não fiz nada contra ele, eu tenho minha ficha limpa, eu tenho guardado todos os dias da minha vida os mandamentos do Senhor. Então somente tem que aguardar o que ele pode. Porque se ele tem me dado, ele pode tirar. E se ele pode tirar, ele pode me dar. É dessa maneira que a gente tem que se relacionar com Deus. Não por maneira de troca, mas confiando na nossa vida. Entregando o controle da nossa vida na mão dele. Lá no livro de Ezequiel vem dizendo que Deus levou ele a um mar, um lago, um rio, dependendo da tradução. E ele esteve lá e Deus mandou caminhar. Ele caminhou um pedaço, a água batia no calcanhar. Caminhou outro pedaço, a água batia no joelho. Caminhou mais um pedaço, a água batia na cintura. Até chegou um ponto que ele caminhou e não tinha mais o controle dos pés. Não tinha mais o controle da mão, porque estava tão profundo. E é isso que o Senhor quer na minha e na sua vida. Ele quer que a gente tenhamos uma confiança tão grande nele, que a gente possamos mergulhar nele. Mergulhar no rio que as águas são limpas. Mergulhar onde que ele é o provedor de todas as coisas. Mergulhar onde que ele tem o sentido. Ele é o senhorio da nossa vida. E não que possamos ter o nosso próprio controle, nossas próprias direções, mas que ele seja o Senhor e sábio de tudo. É como a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, vem aqui na terra.
Seja o céu assim como na terra, seja que faça do seu reino aqui. E se ele é rei, ele tem que nos governar. E a gente tem que ser submisso à vontade dele. Como ser submisso à vontade dele? Ser submisso ao sentido que o Espírito Santo tem nos direcionando a cada dia. Ser submisso ao sentido que o Espírito Santo tem nos direcionado a dizer não às nossas vontades, a dizer não aos nossos olhares, a não aos nossos pensar, e sim ao desejo dele que tem clamado. Como Paulo diz, muitas das vezes ele desejava fazer o bem, mas o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal sempre estava constante, e eu e você não somos diferentes. Muitas das vezes a gente desejamos fazer o bem, mas quantas das vezes a gente está tentando o controle das nossas próprias forças e não aguardando aonde Deus tem nos levado, a gente acabamos fazendo mal. Mas se tivermos prazer na lei dele, se tiver a lei, a palavra dele guardada em nosso coração e aceitar o senhorio do Senhor, ele virá e nos sanará. Mas para isso a gente tem que entender que quando a gente está no momento de espera, o que nos resta é louvar o Senhor. A gente tem que orar. Quantos momentos de orações a gente tem negado ao Senhor, momento que poderíamos compreender. Porque se estamos numa sala de espera, volto aqui, quer ver a hora passar, quer ver o momento passar e algumas coisas não acontecer rápido, numa fila de banco, por exemplo, se a gente está esperando a ser atendido, a gente começa a puxar assunto com alguém. E quando a gente vai ver, a gente já foi atendido, a gente fala, nossa, nem acabamos o assunto. A gente está numa clínica hospitalar e estamos aguardando uma resposta, a gente começa a encontrar um assunto, buscar alguma coisa, e naquele momento a hora vai passando, e assim, se a gente passarmos mais tempo orando, buscando a presença de Deus, chamando, conversando, tendo diálogo com Ele, a gente vai compreender os processos, e quando a resposta vir, a gente vai compreender que valeu a pena todo aquele tempo. Todo aquele tempo de espera, todo aquele tempo de jejum, todo aquele tempo de oração, todo aquele tempo de consagração. E a gente vai aprender que a paciência nos leva a uma sanidade, nos leva à completude de todas as coisas que Ele tem nos prometido. E diferente da ansiedade, quando a gente tem paciência, a gente começa a criar perseverança. Porque quando a gente tem paciência para aguardar alguma coisa na nossa vida, a gente começa a perseverar. Eu aguardo mais um pouquinho. Se o Senhor não me respondeu nessa noite, Ele vai me responder amanhã. Então amanhã eu paro mais um pouco e oro mais um pouco. Se Ele não me respondeu amanhã, eu continuo. Não somente oro, mas eu faço um jejum para estar mais próximo dEle. Se Ele não me está respondendo ainda, eu aguardo o momento certo. Até o momento que o céu vai brandar a resposta e o milagre na minha e na sua vida. Mas é a necessidade de passar por um processo de espera. Porque o Senhor não vai nos dar nada antecipadamente se não for segundo a direção dEle. Muitas das vezes a gente está tentando lutar com as nossas próprias mãos e compreender que somos melhores do que os nossos irmãos. Tentando nos fazer melhor do que muitas das pessoas porque não queremos entender que o processo de Deus é massacrante. Que para Ele ter preparado a Pedro para se tornar um dos líderes, uma das colunas da igreja, Pedro necessitou andar com Jesus 3 anos, ver a morte de Jesus, ver Jesus ressuscitado, ter negado Jesus e ter falado, eu te amo 3 vezes. E cada palavra que Jesus perguntava, Pedro, tu me amas? E doía dentro de Pedro. Assim, mestre, eu te amo. Mas lá dentro gritava, mas no dia que ele precisou de mim, eu neguei. E muitas das vezes eu e você é assim. Quando Jesus mais precisa de nós, a gente está negando Ele. A gente não está tendo paciência de esperar o 3º dia que o céu branda e que Ele ressuscita em nossas vidas. As irmãs de Lázaro não tiveram a paciência de entender que não era chegada a hora de Lázaro morrer, mas era necessário que ele viesse morrer para Jesus ser glorificado, o nome de Deus ser glorificado através daquela morte, e todos compreendessem que a morte já se sujeitava a ele através da palavra. Então não sei qual é o momento que você se encontra de espera no Senhor, mas entenda, Ele não tarda. Não importa se na sua vida, no seu ponto de olhar, Jesus está demorando 1, 2, 3 dias, ou 4, 5 anos, Ele virá no momento certo. No momento certo Ele brandará como o sol do amanhã e fará sobre a sua vida um milagre. Mas para isso a gente precisa ter a confiança, para isso precisamos ter a esperança, para isso não permitiremos perder a fé.
É isso que necessitamos, não permitir que a fé venha ser tirada de nós, que o inimigo da nossa alma venha tirar do meu coração, do seu coração a esperança, que o Senhor ainda atende o nosso clamor, mas primeiro é necessário se humilhar, se arrepender e reconhecer que existe só um Deus. É necessário que possamos estar com Ele no alvo da nossa vida, é necessário que possamos olhar para Ele e falar: só o Senhor é Deus. Então que viemos passar por esse processo desde o início, compreendendo que é momento de esperar somente, momento de se calar e aguardar o mover do Senhor. Lá no próprio livro de Provérbios diz: há tempo para todas as coisas, tempo para amar, tempo para se separar, tempo para abraçar, tempo para se separar, há tempo para se aproximar, há tempo para lutar, mas é tempo para ter paz. Eu não sei qual o momento, qual o tempo que você está vivendo, mas se é o tempo de esperar o Senhor, aguarde que Ele virá te socorrer. Aguarde. Se você não está compreendendo os moveres do céu, não está compreendendo como o céu está agindo através da sua oração, somente espera no Senhor. Tenha convicção que Deus está ouvindo a sua oração. E se você não tem orado e somente aguardado e está achando que está demorando, passa mais tempo orando, passa mais tempo buscando a presença de Deus, passa mais tempo louvando, colocando a sua fé nele. Você vai ver grandes coisas mudando na sua vida. Muitas das vezes não entendemos, mas Deus está sempre nos direcionando, mesmo com as coisas mais simples. É necessário compreender que Ele está nos direcionando. Se para isso, se hoje você se encontra numa sala de espera, que eu creio que cada um de nós se encontramos numa sala de espera especial, preparada pelo próprio Deus, a gente devemos compreender que temos que ter esperança em Deus, que Ele ainda não voltou definitivamente, mas que Ele está nos direcionando, cada um de nós, ao destino certo. E que viemos ser pacientes no que Ele determinou em nossas vidas. Que viemos ser pacientes ao mover do céu até chegar a hora que Ele vem nos dizer: agora está na hora do milagre acontecer. Agora está na hora da libertação acontecer. Agora está na hora de você chegar junto a mim. Que viemos ter paciência. Que viemos ser perseverantes. E que viemos nunca perder a fé. Porque o prêmio de esperar no Senhor é sempre a prosperidade. É sempre a bênção. Ele nunca envergonha aqueles que esperam nele. Ele nunca abandona e nunca decepciona. Então, se até nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, você ainda acha que o Senhor não atendeu às suas orações, que o seu milagre não chegou, eu venho declarar e tenho que te falar: aguarda só mais um pouquinho. Espera e confia no Senhor que Ele virá e nos socorrerá. Até a promessa dele que iria preparar moradas para que possamos morar e habitar com Ele eternamente, ainda não se cumpriu, mas Ele vai se cumprir na minha e na sua vida. Então você, meu irmão, também, que nesse momento parou por acaso, ou que crê que parou por acaso nesse vídeo, mas para Jesus não existe acaso, não existe coincidência, há um tempo para todas as coisas, como venho falando, há uma espera. E se você chegou nesse vídeo aqui, foi a espera do Senhor até esse momento, para você ouvir a palavra dele e falar que Ele está te olhando, está cuidando de você. E se a sua vida ainda não tenha mudado, é porque está faltando um passo seu. Quer reconhecer Ele como o único verdadeiro Salvador. Então eu te convido a procurar uma igreja, a reconhecer Ele como o seu único Salvador, caminhar com Ele, ter intimidade com Ele nessa sala de espera. E que venha ser firme e olhar as grandes coisas que Ele tem para fazer na sua vida. E a vocês que já aceitaram esse Jesus, que Ele já declarou que todas as bênçãos são suas, que as janelas e as comportas do céu já estão abertas para você, mas você não está vendo isso acontecer na sua vida nesse momento, aguarda só mais um pouco. Passa pela sala de espera, passa, ou como muitos dizem, a casa do olheiro, mas passe próximo dele. Passe conversando com Ele, que você vai ver que as horas vão passar rápido. E quando você olhar, o sol da justiça raiará. E os milagres da sua vida vai haver prosperidade. Então somente creia, não perca a fé.
Amém, irmãos? Eu já desejo uma noite, se você está ouvindo agora à noite, uma noite abençoada, um restante da semana abençoado. E se você chegou até esse final desse vídeo, eu te peço, se não é inscrito, se inscreva no canal para você acompanhar meus próximos vídeos. E se você gostou, compartilhe com mais um irmão, curta aqui embaixo também, para que possa me ajudar a alcançar mais vida. Eu desejo um dia de paz sobre a sua vida. Fique na graça, na paz, no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.